Bem-vindos a mais uma live aqui no TikTok, mais uma noite aqui partilhando corações, né, onde eu me disponibilizo a trazer para vocês alguns insights que eu estou tendo, reflexões que Jesus tem me inspirado a fazer. E eu sempre gosto de lembrar, gente, que essas lives devocionais, elas não têm como objetivo, como propósito, te convencer de algo. Muito pelo contrário, aqui realmente é uma partilha do meu coração. Então não encare o que eu estou falando como a verdade absoluta, como o certo, como o caminho, porque na verdade são só as minhas reflexões e eu espero te inspirar para que você também tenha suas próprias reflexões com o Espírito Santo de Deus. Que aqui seja um momento de você se sentir mais conectada à fé do seu coração, que de repente através dessa live você se motive a ter momentos de qualidade com Deus, que você se inspire a começar ou a retomar a leitura da palavra de Deus, porque aqui é uma live devocional. O que isso significa? Eu sempre pego uma passagem bíblica para refletir com vocês, para conversar sobre com vocês. E aí, né, com base na leitura da noite, com base no versículo bíblico que eu selecionei para essa nossa conversa, para esse nosso encontro, eu extraio um tema que eu falo que é o tema da live. Então a nossa conversa tem como base alguma alguma leitura minha da Bíblia. Então, por isso que eu falo que é uma live devocional, porque é um momento onde a gente alimenta o nosso espírito, porque a palavra de Deus alimenta, é como um pão diário ao nosso espírito, tá bom? Então, pode ter certeza que se você estiver lendo a Bíblia, de alguma forma você estará sendo edificado, mesmo que você ache que você não está entendendo o que você está lendo. Tenha consciência de que você está fortalecendo o seu espírito. E aos poucos você começa a ter mais clareza sobre isso que está sendo gerado dentro de você, que talvez não seja tão visível. Tá bom, amores? Então, hoje estaremos pautados, a nossa conversa estará pautada no texto, na passagem de 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, do versículo 16 ao versículo 18. 1 Timóteo 6, do versículo 16 ao versículo 18. Eu vou ler para vocês, gente, a versão NVT, que é a nova versão transformadora, ou nova versão transformada, não lembro, mas a versão NVT, mas eu sempre trago também, eu sempre gosto, na verdade, de ler a versão NVI. Daí vocês podem ler em casa a versão NVI, mas é que eu acho que a versão NVT acaba sendo um pouco mais simples de trazer aqui para vocês dentro do TikTok em live, tá bom? Obrigada, Cláudio, falou que eu me comunico bem, uhul! Obrigada, viu? Eu realmente amo me comunicar, gente, eu amo isso, amo poder trazer para vocês essas minhas reflexões e ter esse papo aqui tão à vontade. Eu falo que essas lives elas soam para mim como uma conversa assim via vídeo com amigas minhas. Então é realmente uma alegria imensa poder ter vocês me escutando. Sua voz é doce. Oh, obrigada. Que lives assim, cheias de conteúdo. Amém, Renato, que a gente possa, que essas lives possam perdurar, né? Meu intuito é esse mesmo. Então, amores, vamos lá, me acompanhem aqui na leitura, tá bom? De 1 Timóteo 6. Eu vou ler para vocês desde o iniciozinho, tá bom? Eu vou ler, na verdade, desde o versículo 14, deixa eu ver, só para vocês terem uma... não, eu vou ler desde o versículo... gente, 1 Timóteo 6, do versículo 12, só para vocês pegarem o contexto, tá bom? Do que Paulo escreve aqui, mas eu vou ficar em cima do versículo 16, 17 e 18 para reflexão, para o tema em si, que é radiantes. Então, o tema da live é radiantes. Como ficarmos radiantes neste mundo? O que significa estar radiante? Como é irradiar, né? Irradiar beleza, luz, alegria, verdade. O que é estarmos radiantes nesta vida? Termos dias radiantes.
Então, este é o tema da live, e aí eu vou me pautar nesse texto de 1 Timóteo 6, mas eu vou trazer um pouquinho antes dos versículos específicos que eu já mencionei aqui, só para realmente vocês entenderem mais, quem não está acompanhando, lendo junto, para vocês terem um contexto mesmo, tá bom? Entenderem melhor o que eu vou trazer em seguida. Então vamos lá, desde o versículo 12 então. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá a vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois no devido tempo, o Senhor Jesus Cristo, ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 16, que agora é o que entra, o que eu quero realmente fixar para conversar com vocês depois. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então, fixem este versículo, tá? Somente a ele, somente a Deus pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Esta parte em específico, gente, nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu. Nós nunca vimos, ninguém jamais viu a face de Deus, né? Nós podemos, quem que faz a ponte entre Deus e nós, seres humanos? Jesus. Ele veio como homem, como humano, mas ele é a representação perfeita de Deus, nosso Pai. Mas a Deus, diretamente, nunca ninguém pôde ver. Então, se atentem a isso que nós estamos, tá? Que eu estou lendo aqui. Ninguém jamais o viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Versículo 17. Ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Então, amores, eu quero trazer para vocês a reflexão de hoje, muito forte, né? Pois é. E nem começamos, mas olha como a palavra de Deus é rica e como ela edifica o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, nos abastece, né? Então, tudo que a gente encontra na Bíblia, se a gente realmente meditar na palavra, nós vamos ver o quanto ela nos transforma, o quanto ela é luz à nossa mente, o quanto ela expande a nossa consciência, o quanto realmente temos profundidades, né, na palavra de Deus, o quanto nós podemos, através de um versículo, ficar meditando e refletindo e fazer várias transformações em nós através de um único versículo. Então, realmente é um presente essa liberdade que a gente tem hoje de poder ler a palavra de Deus a qualquer momento, né? Tem um aplicativo online da Bíblia, onde a gente consegue a qualquer lugar, a qualquer momento abrir e sermos edificados, tá bom? Sermos tocados pelo agir do Espírito Santo de Deus. Então, amores, eu queria trazer para vocês essa palavra, já que o tema é radiantes. E como ser radiantes, né? Como a gente pode ter dias mais significativos? Porque quando a gente pensa em irradiar, vocês entendem que o irradiar luz, estar radiante, implica em você estar iluminado, você estar externalizando algo,
Daí, quando a gente pensa em irradiar, nós estamos falando em compartilhar, em expandir, em algo visível. Algo visível está sendo expandido, está sendo visto, está sendo compartilhado, está tocando, está multiplicando, né? Irradiar implica esse sentido de expansão, né? De luz mesmo, de crescente. Então, como ter dias radiantes, ou seja, como ter dias assim, transbordantes? Vocês entendem que aqui está dizendo que Deus, somente a Ele pertence a imortalidade e Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Nele, gente, habita. Ele habita em luz resplandecente. Deus é a fonte da vida. Ele é a própria luz, ele é a fonte de todas as coisas. Então, quanto mais os nossos olhos estão ligados a Ele, quanto mais nós buscamos colocar o nosso foco nele, o que acontece? Nós estamos nos abastecendo desta luz. Nós estamos buscando no lugar certo, porque nós estamos indo à fonte. E aí nós conseguimos transbordar disso. Porque você estar radiante implica em você estar cheio. Implica nesta sensação de expansão, de transbordar. Então, como vamos ter dias mais significativos e radiantes? Buscando diretamente na fonte este brilho, esta luz, este alimento para nossa alma. Como ter dias radiantes em momentos difíceis? Você se lembrando que nos momentos difíceis, quem é que pode agir? A mão de quem que pode atuar? Se está difícil, é porque está fora da sua condição humana e racional de agir. Então, você precisa de uma mão sobrenatural, não é? O que isso significa? Não é o normal, não é o cotidiano. Você precisa de algo além. Você precisa de uma força que não vem da força do seu próprio braço. E aonde você encontra isso? Naquele que é a fonte de todas as coisas, aquele que é o criador da nossa existência, aquele que criou céus e terra. Aqui não está dizendo, somente a ele pertence a imortalidade. A ele seja honra e poder para sempre. Ou seja, gente, todo o poder, toda a criação, toda a mortalidade, bem como a imortalidade, pertence a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Só que vocês entendem que para nós termos acesso a este Criador grandioso, né, este Criador que tem uma luz tão resplandecente que nenhum ser humano jamais viu, nem conseguirá ver, vocês entendem que às vezes fica meio distante, Deus fica meio subjetivo a nós, porque é de uma dimensão tão sublime, tão grande, tão poderosa, que às vezes escapa aos nossos sentidos humanos perceptíveis. Então, quem que é a nossa ponte? Jesus, o Filho perfeito do Pai, a imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança do Pai, é Cristo Jesus. É o Cristo que foi dado o nome de Jesus de Nazaré. Ele é totalmente igual ao Pai, ao mesmo tempo que ele se fez carne, ele se fez humano, se fez igual a nós, sofreu as nossas dores. Como ter dias radiantes em momentos difíceis? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Não é isso que Jesus nos diz? Então, se nós recorrermos a Ele, aquele que conhece todos os sentimentos humanos, aquele que conhece a linha de raciocínio humana, aquele que conhece como funciona o sistema de pensamento humano, porque Jesus ele veio como humano para justamente se fazer igual a nós, para se fazer semelhante a nós.
para que nós tivéssemos justamente essa proximidade com Ele e dessa forma tivéssemos acesso ao Pai. Porque aquele que busca a Jesus está buscando ao Pai. Aquele que se chega a Jesus está se achegando também ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então, Ele é a forma de nós alcançarmos ao Pai, que é Deus, ao Criador. Entende, amores? E aí eu queria trazer para vocês o versículo 17. Então, primeiro assim, eu estou trazendo primeiro a vocês, né, esta consciência dessa luz que é assim, Deus, o Criador, a fonte de toda a existência, a fonte de tudo que há de vida, tudo aquilo que a gente pode, tudo aquilo que existe, aonde existe vida, existe Deus, existe o poder de Deus, porque é Deus quem provê a vida. Não importa se você acredita nisso ou não, mas é Deus quem está sustentando a vida, quem está fazendo funcionar os nossos órgãos, o nosso corpo. Então, Ele é a fonte de toda a existência, Ele é o Criador de todas as coisas. E é nele que nós encontramos essa luz que resplandece, é nele que nós encontramos o descanso ao nosso espírito e à nossa alma. É nele que nós encontramos luz, é nele que nós encontramos verdade. É ele que ilumina os cantos escuros da nossa mente e do nosso coração. Só que falar em Deus, às vezes fica meio distante se a gente não conhece de perto a Jesus. Porque somente aquele que busca a Jesus e que conhece a Jesus pode chegar ao Pai. Jesus, ele afirma isso, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos encontrar a Jesus para que a gente consiga acessar a Deus, o nosso Pai. Então primeiro precisamos ter esta consciência de que precisamos aceitar a Jesus como o Senhor, o caminho, o Senhor da nossa vida, e o caminho que nós temos que percorrer é com Ele, é deixando Ele atuar em nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Então, trazer luz aos nossos olhos, à nossa vida, aos nossos dias, é igual a colocar os olhos em Jesus, porque nele nós nos abastecemos, Ele é quem nos faz sermos resplandecentes, porque quanto mais colocamos os olhos nele, mais nos enchemos da luz dele, mais a nossa vista fica clara, mais a nossa mente é iluminada, mais cura acontece no nosso coração. Então, quanto mais buscamos a Jesus, mais encontramos verdade, mais encontramos amor, mais encontramos luz. E naturalmente nós transbordaremos disso, porque não tem como você ter um encontro com Deus, não tem como você conhecer a Jesus, se achegar a Ele de todo o seu coração, desfrutar do amor dele e não exalar essa transformação nos seus dias. Você não compartilhar dessa vivência com aqueles que te cercam. É impossível. Se você tem um encontro genuíno com Jesus, se você tem essa experiência de ter um encontro com Ele, naturalmente você vai transbordar esse encontro, porque esse encontro vai gerar em você efeitos que nem você imagina. E quanto mais encontros desse você tem, mais você consegue alcançar esta bondade, mais você consegue ver luz em você e mais naturalmente você vai ver luz nos seus irmãos, porque aquilo que vemos no outro diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Ok, amores? Então este é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Segundo ponto, versículo 17. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Por que eu trouxe este versículo seguido para vocês, né? E é incrível toda a construção da Bíblia
os versículos, tudo é muito perfeito, né? Realmente na palavra de Deus. Porque primeiro nós precisamos encontrar em Jesus a luz, nós precisamos encontrar na fonte esta clareza de quem nós somos nele. Nós precisamos primeiro nos abastecer dele, para que em seguida a gente possa o quê? Transbordar, a gente possa resplandecer da luz de Cristo. Então, uma vez que você tem um encontro com Jesus, como eu falei, uma vez que você tem um encontro genuíno com Jesus, não tem como você viver igual você vivia antes. Naturalmente, os efeitos deste encontro com Deus, por meio de Jesus, vai gerar transformações dentro de você e naturalmente você vai transbordar disso nas suas relações, no seu dia a dia. Se você não mudar o seu comportamento, se você não perceber as coisas de uma nova forma, se você não repartir com os seus irmãos, se você não agir de forma prática, a fim de demonstrar, né, esta gratidão por este encontro tão sagrado que você teve, provavelmente você não teve um encontro genuíno com Deus. Você não teve um encontro de coração com Jesus. Isaac Dimas está me dando vários presentes aqui, gente. Espera aí, uma pausa aqui no assunto, porque o Isaac Dimas está me surpreendendo aqui com várias rosas. Querido, eu te agradeço de todo o meu coração. Que Deus te abençoe por este apoio aqui em nossa live. Isso é muito importante, viu? Para o criador de conteúdo, gente, esses presentes fazem toda a diferença. Então, quem está colaborando aqui, eu agradeço de todo o coração e que essa generosidade volte em dobro para vocês. Então, amores, aqui fala claramente sobre isso. Não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro, nem no seu trabalho, porque isso é incerto. Você pode estar hoje no primeiro lugar, amanhã você pode estar no último lugar. Tudo nesse mundo, gente, a pandemia veio e trouxe isso. Tudo nesse mundo é passageiro, é incerto, é instável. Se a nossa confiança estiver nisso, nós ficaremos confusos, nós teremos altos e baixos, seremos inconstantes. A nossa confiança não pode estar naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que é resultado dos esforços do nosso próprio braço, porque essas coisas todas são passageiras. Isso vai trazer aflito, apreensão, ansiedade a nós. O nosso reino não é daqui, não adianta a gente insistir, não adianta, o nosso reino não é deste mundo, nós estamos aqui de passagem, precisamos praticar o desapego, a confiança de que nós temos que construir tesouros que não são deste mundo. Então, como construir tesouros eternos? Como construir tesouros no reino de Deus? Aqui está a resposta, no versículo 18. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Você pode ter um único pão. Se vierem 10 pessoas, reparta o seu único pão. Eu tenho certeza que se você repartir o pouco que você tem, logo menos virá o grande. Reparta o pouco, para que Deus te honre no muito, te honre com muito. E assim, gente, eu sempre gosto de frisar, a gente nunca deve fazer algo esperando uma recompensa, porque senão não é de coração, senão não é genuíno. Se você faz algo esperando resultados de Deus, principalmente, porque não podemos ser hipócritas, a gente tem que orar e pedir a Deus um coração genuíno, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, cria em mim, Senhor, um coração puro, genuíno, aonde eu possa aprender a cada dia a amar incondicionalmente sem esperar nada em troca. Mas não podemos ser hipócritas e negar que o nosso amor humano ainda é muito condicional. Então é claro que nós vamos fazer o bem, muitas vezes, principalmente com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente tem expectativas, a gente vai esperar um retorno, que seja um obrigada. A gente espera um obrigado, pelo menos. A gente espera muitas vezes um reconhecimento. Isso é natural do ser humano, infelizmente. Não é certo, mas é o que acontece. Então a gente precisa reconhecer. Gente, obrigada! Muito obrigada, gente, pelo carinho aqui, pelos presentes. Muito obrigada mesmo.
tá? De todo o meu coração. Sintam-se abraçados, ó, quem tá colaborando aqui com essa live. Então, amores, a gente precisa ter esta sinceridade, essa transparência, né? Não podemos fingir que a gente, puxa, eu fiquei tão magoada porque tal pessoa não fez aquilo que eu tava, tipo, eu fui tão legal com essa pessoa, outro dia entrei no Uber, e aí eu vou até trazer um exemplo prático aqui pra vocês. Eu entrei no Uber e ele tava super chateado porque ele falou que ele abriu passagem para tipo, o farol tava aberto para ele, e aí tinha um casal jovem que ele deixou atravessar, ele deu passagem pro casal jovem, e ele tava assim, indignado que o casal jovem nem pra fazer um assim, ó, tipo, valeu. Ele falou, puxa, será que eu tô muito errado em ter pelo menos, né, puxa, pelo menos um sinal de que, né, valeu. Ele falou, tô num calor aqui sem ar-condicionado, super calor, trânsito, tem abertura, se fosse uma senhora, né, alguém, mas não, era um casal jovem, o que custava eles darem um sinalzinho, pelo menos? Eu achei tão fofo ele falando, gente, dele, será que eu tô muito errado em esperar isso? E aí eu falei assim, não, né, é natural que a gente espere mesmo esse sinalzinho de pelo menos um obrigado. E realmente às vezes falta no coração humano esse senso de generosidade, esse senso de gratidão, do tipo assim, puxa, deixa eu olhar pelo viés do outro, que pra mim pode ter sido uma coisa tão boba, tipo, o cara fez mais que obrigação, eu tô ali na faixa, ele me deixou passar, foi educado, não fez mais do que obrigação. Poxa, não é assim, né? Deixa eu ter um carinho, deixa eu ter uma gratidão mesmo, exercer a minha gratidão, né, pelo outro. Mas enfim, gente, a questão é que, infelizmente, nós carregamos essas expectativas em relação a outras pessoas, né? Essa necessidade que nós temos de reconhecimento, de aplausos, né? De se sentir mesmo aceito. Isso faz parte, mas creio que a cada experiência que a gente tem em relação a isso, nós precisamos reconhecer que, puxa, quando eu faço, sei lá, uma gentileza assim, eu vou e lavo a louça de um batalhão de pessoas, né? Eu falo assim, puxa, eu não quero. Purifica, Senhor, purifica o meu coração, porque eu não quero fazer isso para receber aplausos. Eu não quero, Senhor, se tem intenções no meu coração para nutrir o meu ego, para inflar o meu ego, purifica, Senhor, o meu coração, as minhas intenções. Porque às vezes fica meio confuso, às vezes tem uma coisa genuína, mas ao mesmo tempo também tem uma questão ali do ego, às vezes você está fazendo de coração, mas também, embora você esteja fazendo de coração, aí quando você não tem um resultado que você achava que viria, um resultado óbvio talvez, você se frustra, você se decepciona, você se magoa. E isso acaba fazendo mal pra gente mesmo. Então é pedir pro Senhor assim, enquanto você faz uma boa ação, né? Quanto você reparte com o outro, quanto você, tipo assim, você pode repartir com o outro, depois o outro não quer repartir com você. E aí? Aí você vai ver se você fez de coração ou você fez esperando que depois ele retribuísse isso e fizesse o mesmo com você. Eu já falei algumas vezes, né, que eu tenho essa postura de sempre, eu penso muito antes de falar alguma coisa para alguém, especialmente se é uma exortação, digamos assim, uma correção, por amor, né, porque amar não é só passar a mão na cabeça e falar amém, legal, parabéns. Amar muitas vezes exige que a gente aponte o que o outro precisa mudar, o que o outro precisa se deixar ser transformado. Né? Isso é exortar em amor, é você mostrar para o outro um ponto cego dele. Só que eu tenho formas de falar a verdade, né? Já falei também em vários momentos em lives lá imersões que eu dei, cursos, né, que eu dei já, que eu falei que a verdade ele é como um cristal. Pensem num cristal. Ele é maravilhoso, ele é precioso, ele é uma coisa rara. A verdade é assim. Ela brilha, ela traz beleza. Porém, a gente não pode esquecer que um cristal é uma pedra, né? É uma pedra preciosa, mas é uma pedra. Então, se você taca de qualquer jeito em alguém, aquela pedra, aquele cristal, pode ferir, pode machucar, pode sangrar. E a verdade é como um cristal. Dependendo de como você fala, como você passa ela para alguém, como você joga nela, pode ferir, pode sangrar, pode deixar marcas. Então, mesmo a verdade, nós precisamos ter este amor, este zelo
como comunicar a verdade ao outro de forma que ele compreenda, de forma que gere efeitos positivos, de forma que ele aceite aquilo. Não é nem aceitar o que você falou, mas de forma a você ter a certeza de que você fez aquilo com amor, com cuidado, com zelo. Não é simplesmente tacar a verdade no outro, porque senão, né, pode ferir e aí a pessoa não vai nem conseguir usufruir daquilo que você entregou. Então, amores, ai, obrigada, Mazinho, obrigada pelos presentes, Fê. Como ser assim? Buscando a fonte de todo amor, a fonte da verdade, a fonte do amor, a fonte do zelo, a fonte da paciência, a fonte da mansidão, que é Deus, que está em Jesus. Então, amores, eu falo sobre essa questão da verdade, eu trouxe, né, essa questão da verdade, sobre a gente ter esse cuidado, porque eu tenho muito cuidado com as minhas palavras, porque eu sei que as palavras elas podem trazer lucidez e cura, gerar cura, mas elas também podem ferir. Palavras ferem. Às vezes palavras doem mais do que coisas físicas, não é? Só que nem sempre as pessoas vão ter esse cuidado comigo. Então, às vezes, eu já fiquei muito indignada com isso. Eu falava assim, puxa, mas eu tenho tanto cuidado ao falar tal coisa para as pessoas. E quando é comigo, a pessoa vai lá e fala de qualquer jeito, nem parece que nem se importa com os meus sentimentos. Aí eu falava com Jesus, aí conversava com Jesus, colocava como uma conversa aqui com vocês. Colocava isso para ele, né? Falava assim, puxa, Jesus, fiquei tão triste porque tal pessoa falou assim comigo. Nossa, eu achava que, né, a pessoa não precisava falar dessa forma, me chateou, me feriu, doeu. E aí eu lembrava. Aí o Espírito Santo de Deus me exortava. Stephanie, cada pessoa tem a sua forma de se comunicar. Não é porque você tem este zelo e este amor que as pessoas também vão ter. Infelizmente, cada um dá aquilo que tem. Você tem este amor, você tem este zelo, mas talvez essa pessoa não tenha neste momento. Então, ensine, porque quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Então, se você já tem essa sabedoria dentro de você, pratique essa sabedoria. Exerça, transfira essa sabedoria ao outro, demonstre. Seja você aquela que vai responder com sabedoria e não aquela que será tola e responderá na mesma moeda. Aí eu falava, uau, ok, Senhor, entendi. Achei que ia facilitar para o meu lado, mas não facilitou, pelo contrário. Não devolva na mesma moeda, Dona Stephanie. Porque se você já tem esse conhecimento de que a verdade, mesmo a verdade, precisa ser cuidada ao ser entregue, então a você foi dado esse entendimento, a você pertence, né, esta revelação. Então cabe a você a demonstração e a prática, o exercício disso, e não ao outro, porque foi você quem teve essa visão, esse entendimento, essa revelação. O outro talvez não tenha tido. Então exercite você. Aí eu, uau! Amém, Cláudia, obrigada pelo apoio, obrigada. Obrigada, gente, vocês estão falando aqui da minha comunicação, elogiando. Glória a Deus por isso, gente. Obrigada, viu? Então, aqui, o texto aqui é muito claro, gente. Paulo aqui é super claro. Como que nós vamos viver uma vida? Ai, o Evelyn, obrigada! Me enviou o urso aqui, os buquês. Obrigada! Deus te abençoe, o Evelyn. Ó, receba a minha gratidão, viu? De verdade. Esse apoio de vocês, gente, é ímpar, tá? É surreal, assim, de verdade. Obrigada pela colaboração aqui e apoio com o meu trabalho. Miller também, todos que estão presenteando aqui, gente, obrigada mesmo, viu? Cláudio também pelas palavras. Valeu, gente. Então, amores, como é que nós seremos radiantes? Buscando na fonte luz para nossa mente, para o nosso coração, pedindo, buscando a Deus de todo o nosso coração, colocando os olhos nele. E como que a gente faz isso? Buscando mais e mais a Jesus. Quanto mais os nossos olhos estão em Jesus, quanto mais a gente deseja viver uma vida com Ele, quanto mais a gente deseja conhecer o coração de Jesus, mais nós estamos buscando diretamente na fonte. E dessa forma nós seremos iluminados
E através da nossa comunhão com Jesus, nós poderemos irradiar a luz que vem dele, o amor que vem dele. E isso vem através desse transbordar nos nossos dias. Então nós buscamos na fonte a luz, a sabedoria, a gentileza, a mansidão, o amor. E quanto mais nos preenchemos da fonte, né, dessa água que sacia a nossa sede, mais nós podemos compartilhar disso. Então nós irradiamos porque nós estamos conectados na fonte e dessa forma nós podemos ser este transbordar daquilo que vem dele. Não vem de si, vem dele. E a nossa função, é o nosso dever compartilhar aquilo que a gente recebeu dele. Então como que a gente faz isso? Sendo generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Tudo aquilo que a gente tem não é nosso. Tudo aquilo que nós temos vem da graça de Deus. E nós precisamos compartilhar, nós precisamos estar prontos a repartir com aqueles que necessitam, precisamos ser generosos e ter esta consciência de que tudo o que temos, por mais que seja fruto da tua dedicação, dos teus esforços, do seu ralar ali, dias e noites sem dormir, de extrema dedicação, ok, mas você entende que ainda assim existe uma parte que é sua mesmo. Você tá suando, tá entregando tudo de si, tá difícil muitas vezes, mas você não pode desconsiderar que tem a mão de Deus também. Você não pode desconsiderar que tudo aquilo de bom que nós temos vem de uma permissão de Deus. A nossa vida é um sim de Deus a nós, é a graça dele sendo demonstrada através da nossa respiração, porque é ele quem nos dá a vida. E tudo que o Pai nos ensina é sobre amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Precisamos estar prontos a repartir o pão com aqueles que necessitam. E este pão pode ser aquilo que você tem a cada momento. O pão não precisa ser o pão físico, não precisa ser um dinheiro, mas... Ué? Gente, que estranho, aparece. Eu acho que é porque... Será que é porque eu tô parada? Falou que eu tava inativa na live. Que estranho, né? Eu acho que é porque eu fiquei parada há muito tempo. Sei lá, gente. Tirei print, depois eu vou ver o que aconteceu. Mas enfim, amores, então queria trazer para vocês esta reflexão. Se lembrem disso, esse repartir o pão, né, o repartir a cada momento, tem a ver com aquilo que você tem a cada momento. Então, assim, compartilhe da sua luz, compartilhe do seu amor, compartilhe de um olhar atento, compartilhe, sabe, o carinho que existe dentro de você. A cada momento, às vezes você não vai ter algo material, algo físico para entregar a alguém, mas você tem um abraço, você tem um sorriso, você tem um ouvido para ouvir sem julgar, sem condenar, sem palpitar, apenas ouça com disposição, com interesse. Então, amores, veja a cada momento o que você tem para entregar. Qual é a tua porção do momento? Porque isso vale muito, muito mesmo. E dessa forma, quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, sabe? Porque a alegria de você estar compartilhando daquilo que você tem encontrado em Jesus, meu Deus, é algo assim imensurável. É algo que realmente preenche nosso coração. Então, amores, independente do que a gente esteja vivendo, a gente pode colocar os olhos em Jesus e lembrar que Ele nos oferece água de vida eterna, água em abundância, água que sacia por completo a nossa sede. Então, por mais que a gente esteja passando por momentos desafiadores que todos nós vamos enfrentar neste mundo, 3 aflições neste mundo. Contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus nos garante. Ele venceu e nele nós encontramos descanso. Nele nós encontramos saída
para esta angústia, para a dor, para o desânimo, para o pessimismo, para tudo aquilo que nos afasta deste bom ânimo que Ele nos ensina a ter. Então, em Jesus, nós conseguimos ter acesso a esta luz, a esta luminosidade, a este poder sublime de Deus, nosso Pai. Então, por meio de Jesus, nós conseguimos nos abastecer e quando nós fazemos isso, nós necessitamos transbordar para que a gente sinta que a gente está realmente cumprindo com o nosso papel aqui. Evangelho sendo pregado para mais de 70 pessoas, que bênção, não é? Ai, que alegria, gente, que alegria poder compartilhar com vocês e poder trazer essas reflexões, que isso seja realmente assim para edificar as nossas vidas. Olha aí, Guilherme, está falando besteira, porque estamos aqui crescendo e na verdade, gente, eu tenho certeza que o que mais vale, mais do que números, é isso, essa disponibilidade do coração, esta vontade de viver com verdade, sabe? Então, quanto mais a gente busca Jesus, mais a gente sente essa satisfação de poder compartilhar a boa obra que Ele nos oferece, as transformações tão maravilhosas que Ele gera dentro de nós, que realmente preenche as lacunas que existem na nossa alma. Então eu desejo que vocês possam colocar os olhos em Jesus e que vocês possam resplandecer a luz que vem dele. Que todos nós possamos colocar os olhos em Jesus e resplandecer a luz que vem dele. Que nele a gente possa encontrar descanso, que ele possa ser o alicerce da nossa mente, do nosso coração, que a gente tenha essa certeza de que as aflições vêm, mas que nele nós possamos encontrar um bom ânimo para vencer essas aflições, porque ele já venceu o mundo. Então nele nós encontramos este lugar de descanso, nele nós encontramos o lugar onde todas as coisas se aquietam, onde todas as coisas se ajeitam, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então não há aflição que não possa ser aliviada pelo amor de Jesus, pela paz dele que excede todo entendimento. Então que a gente possa se fortalecer nele, que a gente possa buscar na fonte da luz, na fonte da vida, na fonte do amor, este brilho radiante, para que a gente possa deixar os nossos olhos transbordarem, refletirem tudo isso que a gente vem aprendendo na caminhada com Ele. Ok, amores? Isso mesmo, Gabi, lá fora pode estar um caos, mas Ele acalma os nossos corações. Exatamente isso. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Olharei para Ti. Eu amo essa música, eu vou postar ela nos meus stories. Então depois, quem ainda não me acompanha na rede vizinha no Insta, me siga lá, tá bom? É Esté.moia, tudo junto. E eu vou postar essa música. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Olharei para Ti. Quando a gente olha para Jesus, a gente se lembra que não há nada maior e melhor do que estar na presença dele. Nele todos os problemas se dissolvem, nele toda ansiedade, todo temor, toda aflição se desvanece e a gente se lembra daquele que criou todas as coisas, daquele que colocou cada estrela no céu, daquele que não nos desampara, daquele que não rejeita nenhum pedido de socorro. Jesus é a nossa força, é o nosso guia, é a nossa esperança, é o nosso socorro bem presente. Ele nos oferece vida, ele nos oferece esperança e ele faz com que a gente volte a ter um brilho nos olhos, um brilho que realmente irradia e aponta para o Cristo que existe dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus. A lembrança de Deus está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo habita a todos, a todos. O que falta muitas vezes é a gente
se permitir ouvir a Ele. Então, que a gente possa buscar mais e mais a Jesus, para que a voz do Espírito Santo de Deus seja cada vez mais alta dentro de nós. E dessa forma a gente endireite os nossos caminhos e usufrua da paz, do descanso, do alívio que vem de Cristo Jesus. Ok, amores? Uma boa noite a vocês. Que Deus nos guarde, que Ele nos ilumine e que a gente esteja com o nosso coração aberto para receber e sentir todo o amor que vem dele. Em nome de Jesus. Que a gente possa ter um bom descanso, que a gente possa sentir o nosso espírito sendo fortalecido em Cristo Jesus. Um super beijo, fiquem com Deus e amanhã estamos aqui, se Deus quiser. Gente, obrigada. Obrigada pelo tempo, obrigada pelos presentes aqui, pela colaboração e apoio de vocês. Sintam-se abraçados.